já está maçã. Obrigadão, José. Obrigadão por fazer a sua parte. Produção, carrega a matéria. Presidente da República, Daniel Chapo, defende que Moçambique deve aproveitar os próximos 25 anos para consolidar a independência econômica, reduzir as desigualdades e converter os recursos naturais em riqueza para todos os cidadãos. A maior demonstração de confiança no futuro consiste em termos visão partilhada e coragem de avaliar o caminho percorrido. É neste contexto, as sociedades que alcançam níveis elevados de desenvolvimento não são necessariamente aquelas que nunca enfrentaram dificuldades, mesmo pessoas individualmente consideradas. São antes aquelas que souberam aprender com a sua própria experiência e com a experiência dos outros e, neste percurso, corrigir os seus erros, consolidar as suas conquistas e renovar continuamente a sua visão sobre o futuro. É precisamente este significado desta conferência. Isto quer dizer que não nos reunimos apenas para revisitar a nossa história, mas estamos aqui para retirar delas as lições e ilações que nos permitam construir um Moçambique para todos os moçambicanos e sustentável, porque o desenvolvimento não acontece por acaso, como disseram os que me antecederam. O desenvolvimento constrói-se com visão, com instituições fortes e credíveis, com políticas consistentes e, sobretudo, constrói-se quando uma nação decide colocar o seu futuro acima das circunstâncias do presente. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, destaca a conferência como espaço para encontrar respostas e caminhos para o país. Há anos, Moçambique respondeu a uma pergunta histórica através da Agenda 2025, Visão e Estratégias da Nação. Hoje somos chamados a responder a uma pergunta nova, não sobre o país que sonhamos, mas sobre o país que teremos a coragem de construir. Esta nossa casa comum chamada Moçambique continua por acabar. A pergunta continua a soar é se teremos a coragem de erguer o que falta de forma diferente, para parafrasear o nosso presidente. Não vamos dar agora essa resposta. O nosso presidente entendeu que parte dessa resposta será construída ao longo desta conferência. Mas tenhamos presente que as nações, tal como cada um de nós, não são lembradas pelas circunstâncias que enfrentam. São lembradas pelas escolhas que tiveram a coragem de fazer. Tal como sabemos que um projeto bem desenhado não basta. Uma casa não fica de pé só porque existe uma planta. Por isso, sabemos que o maior risco não está em planificar com ambição, está em deixar um fosso entre planificar, orçamentar, executar e monitorar. O compromisso com a União Europeia com o desenvolvimento. É por isso que é uma honra associar a União Europeia a esta reflexão sobre o futuro de Moçambique. É igualmente justo reconhecer o contributo fundamental de todos os parceiros de desenvolvimento, em particular das Nações Unidas, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Africano de Desenvolvimento. Embora representamos instituições distintas, partilhamos o compromisso de apoiar Moçambique na concretização das suas prioridades nacionais de desenvolvimento. No mundo marcado pela aceleração da mudança, reservar tempo para pensar ao longo prazo é talvez uma das mais exigentes formas de liderança. Porque governar
é responder aos desafios do presente, mas liderar é preparar o futuro. Várias entidades ligadas ao governo participaram desta conferência. Senhoras e senhores, acompanhamos atentamente estes dizeres, este posicionamento. Presidente da República, estamos aqui a tentar descortinar isto. Enquanto Chissano olhava para 50 anos, Chapo olha para 25 anos. 25 anos. 25 anos. A pergunta que nós colocamos e exibimos, aliás, a questão que nós colocamos aqui é: em linhas gerais, Daniel Francisco Chapo poderá, se for a vencer, ter mais 5 anos na sua governação. Banimos 5, ficam 20 anos. E pela história de Moçambique, nós nunca vimos em Moçambique continuidade, no verdadeiro sentido. Ideais de Samora serem dados continuidade por Chissano. Ideais de Chissano serem dados continuidade por Guebuza, Armando Emílio Guebuza. De Guebuza, termos ali uma continuidade pelo filho de Jacinto Nhusi. É mesmo partido, mesma visão política, mas visão governativa em algum momento, políticas governativas em algum momento, de gestão do Estado em algum momento distantes. Tanto é que cada um desses governantes tinha o seu lema. Tanto é que cada um desses governantes, um moçambicano tem a sua opinião face à sua forma como dirigir Moçambique. Não há uma linearidade em alguns aspectos. Senhoras e senhores, a visão da independência econômica trazida por Daniel Francisco Chapo, de 25 anos, numa situação hipotética em que estamos a dizer que já começou Chapo a correr atrás disso, já começou a tentar direcionar, ter um projeto de governação impecável, já se foram 18 meses, provavelmente nesse projeto, tudo que desenhou poderá terminar daqui a 5 anos, ou melhor, quando completar 5 anos, se for eleito mais uma vez, terá mais 5 anos, totalizando 10 anos. Nas matemáticas, nos cálculos, vamos dizer que, em linhas gerais, Chapo praticamente não terá capacidade de ter 25 anos para consolidar aqui, para pôr Moçambique nesta visão que aqui nos traz. Porque a visão é maior do que o mandato terá. Por lei. A pergunta é: não seria este o momento de termos aqui uma visão pré-estabelecida, de modo em que, independente do manifesto da Dona Mola, Podemos, Frelimo, independente de quem sentar naquela cadeira, quem dormir naquela ponta vermelha, quem estiver lá na presidência, saiba que eu tenho aqui o meu manifesto, eu tenho aqui o meu projeto de governação, mas há lá bases pré-estabelecidas em que toda a nação sabe que queremos chegar ali. E para chegarmos naquele bom porto, são necessários 51 anos, conforme dizia Chissano, são necessários 50 anos ou são necessários 25 anos, conforme diz Chapo. Não importa quem está na cadeira, mas a ideia é fazer chegar ali. E como fazer chegar naquele lugar? Lembro aqui do pastor Marcos. Pastor Marcos, por favor, atenda aí minhas chamadas. Estou a tentar ligar já há 2 meses, estou preocupado com o professor Marcos, desaparecido. Os endereços os quais tinha do mesmo, não consigo entrar em contato com ele. Pastor Marcos, se estiver acompanhando o Diário do Povo, faz favor, dê aqui um feedback, um sinal. Precisamos dos empréstimos do seu conhecimento aqui no Diário do Povo. Desaparecido. Desaparecido.
desaparecer no verdadeiro sentido. Senhoras e senhores, caros moçambicanos, caros internautas, voltando aqui no assunto que acabamos de partilhar convosco, não seria este o momento, já que estamos a ter esta retórica constante, vimos do estadista, agora estamos a ver aqui do presidente da República, estamos a ver aqui do ministro, esta visão em que os mesmos nos remetem a não hoje, a não este ano, mas dentro de alguns anos, para alcançarmos aquela que é a nossa almejada satisfação. Dê mais uma vez, Chapo, por favor. Dê mais uma vez, presidente Chapo. Deixa-me ouvir aqui mais uma vez, presidente Chapo, para que possamos entender. Carrega aí. Reduzir as desigualdades e converter os recursos naturais em riqueza para todos os cidadãos. A maior demonstração de confiança no futuro consiste em termos visão partilhada e coragem de avaliar o caminho percorrido. É neste contexto, as sociedades que alcançam níveis elevados de desenvolvimento não são necessariamente aquelas que nunca enfrentaram dificuldades, mesmo pessoas individualmente consideradas. São antes aquelas que souberam aprender com a sua própria experiência e com a experiência dos outros e, neste percurso, corrigir os seus erros, consolidar as suas conquistas e renovar continuamente a sua visão sobre o futuro. É precisamente este significado desta conferência. Isto quer dizer que não nos reunimos apenas para revisitar a nossa história, mas estamos aqui para retirar delas as lições e ilações que nos permitam construir um Moçambique para todos os moçambicanos e sustentável, porque o desenvolvimento não acontece por acaso, como disseram os que me antecederam. O desenvolvimento constrói-se com visão, com instituições fortes e credíveis, com políticas consistentes e, sobretudo, constrói-se quando uma nação decide colocar o seu futuro acima das circunstâncias do presente. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, destaca a conferência como espaço para encontrar respostas e caminhos para o país. Há anos, Moçambique respondeu a uma pergunta histórica através da Agenda 2025, Visão e Estratégias da Nação. Hoje somos chamados a responder a uma pergunta nova, não sobre o país que sonhamos, mas sobre o país que teremos a coragem de construir. Esta nossa casa comum chamada Moçambique continua por acabar. A pergunta continua a soar é se teremos a coragem de erguer o que falta de forma diferente, para parafrasear o nosso presidente. Não vamos dar agora essa resposta. O nosso presidente entendeu que parte dessa resposta será construída ao longo desta conferência. Mas tenhamos presente que as nações, tal como cada um de nós, não são lembradas pelas circunstâncias que enfrentam. São lembradas pelas escolhas que tiveram a coragem de fazer. Tal como sabemos que um projeto bem desenhado não basta. Uma casa não fica de pé só porque existe uma planta. Por isso, sabemos que o maior risco não está em planificar com ambição, está em deixar um fosso entre planificar, orçamentar, executar e monitorar. O compromisso com a União Europeia com o desenvolvimento de Moçambique voltou a ser reafirmado. Ouvimos aqui atentamente o discurso do ministro e do presidente. Como é que os senhores avaliam estes posicionamentos? Como os senhores avaliam estes dizeres? Esta é a pergunta que vos coloco e daqui a nada vou querer ouvir de cada um de vocês o vosso parecer. Senhoras e senhores, e daqui a nada poderei passar para um assunto sensível e terrível.
Poderei passar por um assunto sensível e terrível. Poderei daqui a nada olhar para o Partido Renamo. O Partido Renamo parece-nos estar a ressurgir das cinzas. Nos parece que a Renamo quer erguer-se. Nos parece que a Renamo quer posicionar-se. Nos parece que a Renamo está a dizer chega de lutar com grupo, time, associação, membros. Parece que a Renamo está